Aí vamos lá. E aí o que acontece? O sínodo, como o Papa quer ouvir todo mundo, aí esse sínodo aconteceu de forma diferente. Por quê? Porque o sínodo geralmente acontecia em Roma, com os bispos e só. Eles iam lá, decidiam o que eles iam conversar lá, eles conversavam, decidiam, e o Papa ia lá, ratificava ou vetava as coisas. Só que dessa vez, a gente está discutindo exatamente esse modus operandi. Como é que funciona essa parada na igreja. Então, a gente não pode fazer do mesmo jeito. Então, o que o Papa fez? Ele criou 2 etapas anteriores ao sínodo que vai acontecer em Roma. Então, ele criou uma etapa diocesana, que foi a etapa que aconteceu nas dioceses. Então, por exemplo, aqui em Anápolis aconteceu, provavelmente na diocese que você está me assistindo aí agora, aconteceu também, saca? Então, o pessoal foi lá, discutiu e tal, não sei o quê. E cada diocese elaborou um documento, um relatório sobre as suas participações, certo? Que foi enviado para uma comissão de redação. Então, essa foi a primeira etapa, certo? É claro que a igreja já deu um direcionamento ali, né? Para não virar um negócio, tipo assim... O que nós vamos conversar, né? Então, deu ali pelo menos uma pauta ali para o pessoal discutir. E o que saía daquilo ali veio para esses relatórios, né? Uhum. Isso foi enviado para uma comissão de redação. E aí, a comissão de redação, até essa parte, que aconteceu, se não me engano, foi 2020. Então, já tem tempo que tá vindo. Não, já tem tempo, irmão. Vai ser uns 4 anos esse sínodo, se não me engano. Eu esqueci que ano que foi que aconteceu isso. Acho que foi 2020, não? Não sei, não. Acho que não. Não tem esse tempo tudo também. Caraca, o ano agora me deu um branco total, velho. Total. Eu sabia, mas me perdi. 2021. Então é isso aí. 2021. Então aí o que acontece? Nessa época, eu tava completamente perdido ainda, saca? Eu não sabia nada que tava acontecendo. Tipo assim, que bagaceira é essa? Eu não tô... Tá tipo nós agora. Mas até aqui você entendeu? Até aqui sim. Ah, então tá De bom. verdade. De verdade mesmo, promete? De verdade mesmo, prometo. Olha só. Não, mesmo, pode Então até tá fazer bom. provinha. Tá então vamos lá. Seguindo. Depois que teve essa etapa diocesana, eu tava perdido ainda, saca? E aí foi produzido um documento com o que foi dito nas dioceses do mundo inteiro. E aí eles fizeram um documento, que é esse aqui que eu trouxe. Esse aqui é porque eu peguei ele impresso, aí eu peguei online, né? Eu imprimi, saca? Que é o que a gente chama de documento de trabalho para a etapa continental. A gente chama de DEC. Tudo que foi discutido nas dioceses entrou nesse documento aqui. É um documento de umas 40 páginas, assim, A4. Umas 43 páginas A4. Que é basicamente um resumo, uma síntese de tudo que foi falado. Tá ligado? Aí, se liga. Que você tá falando, velho? Pô, tava levando a sério o negócio. Os caras zoam tudo, mano. Caceta. Aí, poxa, vamos lá. Deixa eu seguir aqui, velho. Aí, mano, o que acontece? Temos aqui esse documento. E esse documento aqui foi o que a galera tinha que ler pra segunda etapa. Joga fora? Não, vou jogar fora não, pô. É o documento, pô. Você fez errado, velho. Por quê? Nossa, no fim do episódio você me explica, mano. Eu não entendi, na moral. Eu não entendi, velho, a piada. Não, Tá. mas segue. Tá, tô vamos gostando. seguir. Fizeram esse documento aqui. E é aqui nessa parte que eu comecei a ficar mais envolvido, entendeu? Porque nessa etapa aqui, que era a etapa dos continentes, foi a etapa que eu fui chamado para participar. Aí o negócio foi fazendo, nossa, né? Eu vou explicar mais pra frente por que eu fui chamado a participar, mas o importante não é saber que teve esse documento. E aí esse documento foi discutido em 7 continentes, porque a igreja dividiu o mundo em mais continentes do que os normais. Dividiu o mundo em 7 continentes. Exato. Então vamos lá. Então nós temos, foi dividido em Oriente Médio, Europa, Ásia, América do Norte, América Latina e Caribe, África e Madagascar e Oceania. Essas eram as etapas continentais ordinárias. Deu 7 aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu Você 7. tinha contado 6, não. Beleza. Oriente Médio, Europa, Ásia, América do Norte, América Latina e Caribe, África, Madagascar, Oceania. Tá, beleza. 7. Então essas eram as normais, né? As que estavam... E aí começou essas discussões. Inclusive a segunda etapa
essa etapa continental, a data chocou com o sínodo alemão. O que gerou mais confusão ainda, porque a galera achava que era a mesma coisa que estava sendo discutida. E não. Eram 2 sínodos diferentes acontecendo na mesma época, entendeu? Então, as notícias iam... Sínodo alemão aprova não sei o quê. Etapa continental do sínodo, sínodo, tudo a mesma coisa. Petecou tudo. Mas não é a mesma coisa, já expliquei aqui, né? Pra galera Mas poder... as pessoas que participavam do sínodos eram diferentes, então? Não sei dizer, velho. Não sei dizer. Porque a tecnicamente Alemanha... Os representantes da Alemanha, né? A Alemanha participou na discussão europeia, né? Que foi só um dos 7 relatórios. E aí, como é que funcionava, mais ou menos? Geralmente, esses continentes, eles têm uma conferência episcopal do continente. Então, por exemplo, o Brasil, nós temos a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Só que nós temos também, na América Latina, uma CNBB da América Latina, que se chama CELAM, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana. Saca? Que é a união das conferências. Então, quem organizou a etapa da América Latina e do Caribe foi o CELAM. Por isso que tá dividido dessa forma, saca? Porque foi baseado nessas grandes conferências, né? E aí cada país, ou seja, cada conferência episcopal enviava para essa discussão delegados de si, entende? Para lá, sacou? E aí juntava e começava a fazer as etapas. Qual que é o diferencial do negócio? E aí, por que eu tô nesse negócio? É que o Dicastério de Comunicação fez a seguinte indagação ao sínodo. A gente tá ouvindo todo mundo. Só que existe um espaço que a igreja está participando há pouco tempo e que também deve ser levado em consideração porque tem realidades muito próprias, que é a internet. Os católicos da internet, eles têm problemas específicos. Então, e vocês vão até concordar comigo. Os problemas que a gente vê no Twitter católico não são os mesmos que você vê na sua paróquia. São outros. Esses católicos também têm que participar de acordo com a sua realidade. Então, o Monsenhor Lúcio, que é o secretário do Dicastério, propôs um projeto chamado Igreja Te Escuta, que era exatamente fazer a mesma coisa que o sínodo estava fazendo na internet. As mesmas etapas, saca? Só que, assim, junto, só que uma iniciativa própria ali, né? E aí começou essas discussões. Teve a primeira etapa e aí chamaram a gente para poder divulgar. A gente foi, aí foi no fim do ano passado, né, que a gente até divulgou aqui, tinha até uma enquete que a galera tinha que preencher e tal, para poder dar a sua opinião sobre diversos assuntos, não sei o quê. Depois que teve a primeira etapa, teve a segunda etapa. E aí, para organizar a segunda etapa, precisavam de pessoas... Aí eu tô falando só do sínodo digital aqui, tá? Só da parte da internet. Precisava de alguém para coordenar alguns países. E foi aí que chamaram Santa Carona para ajudar. Que sacou? bacana. Mas são representantes do Brasil? Aqui sim. Que bacana. Mas aqui só. Mas a gente ajudou a organizar junto com uma galera, sabe? Inclusive teve a ajuda de outros influencers. Eu queria agradecer aí. Eu não vou citar nome porque eu vou esquecer algum, certeza. Mas tiveram outros 8 influencers que me ajudaram. Não. É a galera Alan Carrion, Angélica Baldi, Nath Maria Cordeiro. Falou o nome. Marcos Natan. Galera vocês conhecem na internet. Eles me ajudaram também nessa segunda etapa. E aí a gente fez também. Aqui no Brasil, acho que participaram 160 influencers dessa segunda etapa. Saca? Caraca. Pra você ter noção, véio. Na primeira etapa, participaram 250 influencers do mundo. Na segunda etapa, 160 era só do Brasil. Saca? O Brasil foi o país que teve maior participação. O povo polêmico participou? Chamamos a Everybody, né, velho? Chamar. Tudo. Chamamos todo mundo. Aí teve gente que naturalmente pode ter recusado, então. Exato. Teve gente que recusou. Inclusive aqueles que são mais contrários ao sínodo recusaram. Era aí que eu ia chegar. Não tô querendo citar nomes aqui, não, mas... Mas a galera já deve estar imaginando assim, né? E eles foram também chamados e alguns nem me responderam, outros recusaram, então... Paciência, tava lá. E a ideia é você, é todo mundo mesmo? Então eu chamei todo mundo e pau na máquina, saca? E aí o que acontece? Quando começou a ter essa parada, o Vaticano viu, achou muito interessante. E aí propôs o seguinte: nessas etapas continentais, seria interessante enviar alguns delegados do sínodo digital para lá.
para que esse pessoal pudesse saber o que está acontecendo na internet. Essa iniciativa da Igreja Te Escuta e tal. Aí eu fui enviado. Aí eu fui pra reunião do CELAM aqui em Brasília. Que aí foi a reunião do Cone Sul, porque o CELAM dividiu em 4 reuniões a etapa dela, né? E aí eu participei de uma das 4, que era a que aconteceu aqui em Brasília, lá na casa do Dom Luciano, lá. E aí fizemos também uma síntese dessa segunda etapa, um documento foi publicado, né? E aí depois que foi publicado esse documento, o Escritório-Geral do Sínodo, a Secretaria-Geral do Sínodo, incluiu esse relatório dentro do site do Sínodo como um continente a mais. Então agora quando você chega lá, tem os 7 continentes que eu citei. Mais o digital. E a internet. Que É o massa, 8º continente. véi. É o 8º. Exatamente. Inclusive esse é o termo que a galera tá usando. A internet é o 8º continente, saca? Uhum. Entrou lá e tá disponível na mesma página. Você entra Não, eu lá acho bacana e necessário, cara. no site Eu achei oficial do legal. Sínodo, tá lá, pá, e aí tem o nosso relatório. Inclusive, eu acho que até o início da semana que vem vai sair a tradução para português do relatório final, que também foi eu que fiz. Mas deu muito trabalho. Putz grila, quase que eu morri. Jesus, Maria e José.